A Monday ela lançou recentemente uma nova versão, né, do Workforms. Embora ele possa ali, se integrar com a principal software de gerenciamento de projetos da Monday, ele é um produto independente, então ele tem seus próprios preços, equipes de desenvolvimento, roteiro. A Monday, quando ela oferece ali, ferramentas para diferentes trabalhos, como é o caso aqui do Workforms, ela busca ali, melhorar e com cada produto que ela traz ali, atrair ali, mais clientes que de outra forma talvez não teriam interesse no produto principal, mas a Monday ela tem essa preocupação de integrar e de oferecer essa integração com outros aplicativos. Ela começou com formulários porque eles estavam ganhando ali força entre as empresas e fazem sentido ali como produto independente. Observamos que as pessoas geralmente elas pesquisam bastante online em maneiras de como criar formulários, como personalizar esses formulários, incorporá-los. Então, é uma oportunidade de atrair ali usuários que estão procurando ali por ferramentas que solucionem essa questão. Com o Workforms da Monday, a gente pode incorporar facilmente qualquer formulário no nosso site, abrir um e-mail, compartilhar instantaneamente esse link com todas as partes interessadas para ver esses resultados com mais rapidez. Seguindo a estrutura dos nossos quadros, nós podemos coletar informações exatas, aquelas informações que a gente precisa dos nossos clientes, facilitando também a formação de insights e melhorando a satisfação relacionados aos nossos serviços, né? É uma maneira fácil e eficiente ali, do cliente entrar em contato com você, né? Também fornecer aos funcionários uma forma simples de enviar solicitações de pedidos e outras questões também, por exemplo, fazer uma análise ali do engajamento entre as pessoas da nossa equipe. Para criar o nosso formulário, a gente tem ali uma maneira bem visual. A Monday ela tem essa preocupação de trazer ali uma plataforma intuitiva, para que as pessoas elas possam se registrar nos eventos, programas, responder ali formulários de feedback para produtos, serviços de forma bem simples, e que também as pessoas que trabalham com a Monday possam construir esses formulários de forma bem interativa. Hoje nós vamos trazer ali uma novidade do Workforms na parte prática daqui a pouco. Falando agora do Monday IA, né, da inteligência artificial da Monday, a Monday está alinhada nessas novidades que estão aparecendo recentemente, principalmente esse ano, né, a gente teve bastante ali novidade relacionada à inteligência artificial, então a Monday também lançou a sua própria inteligência artificial recentemente. Ela está em teste beta por enquanto, mas ela vai ser gradualmente liberada ali para os novos usuários. Depois que a inteligência artificial da Monday for ativada na conta, uma mensagem vai aparecer para o administrador aprovar o uso da SA em toda a conta, e depois que esse administrador aprovar essa inteligência artificial, cada usuário da conta poderá ali dar sua permissão antes de poder usar a inteligência artificial da Monday, disponibilizar ela aí dentro do seu próprio usuário. Como oferta inicial, a Monday lançou ali uma coleção de aplicativos criados internamente, né, uma estrutura ali de assistência artificial na Monday. Nesses aplicativos, eles vão oferecer ali um suporte para vários casos de uso. Então, a gente tem ali compartilhamento de sugestões úteis, até a melhoria de fluxos de trabalho. Eles vão incluir ali a geração automatizada de tarefas. Então, a gente pode, dentro de um quadro, solicitar ali a criação de tarefas dentro do fluxo que eu estou trabalhando. A gente pode também resumir informações de um texto. Estou trabalhando ali com o Monday Doc. Eu posso me concentrar no que é importante, enquanto a Monday ela vai resumir ali os tópicos mais importantes de um documento que está sendo discutido ali dentro da minha equipe, né, para me trazer ali os principais pontos. A gente também pode utilizar a Monday, a inteligência artificial da Monday, para gerar modelos que vão ajudar ali a começar nossos documentos. Então, se eu tenho uma dúvida em relação à estrutura que eu vou fazer, o que eu vou introduzir em determinado assunto, eu posso pedir para a Monday ela vai fazer a geração dessas informações para a gente. E uma parte que é bem interessante para os usuários da Monday é a parte de fórmulas. Recentemente, né, tem se incorporado cada vez mais aos fluxos que a gente constrói ali dentro da Monday de fórmulas. E agora na Monday a gente também pode utilizar a inteligência artificial para gerar um modelo que vai ajudar ali a começar a ajustar essas fórmulas e concluir essas tarefas com mais eficiência. Além desses outros pontos, a gente também tem a criação de atualizações e respostas rápidas. Então, a gente vai poder utilizar a Monday para escrever e responder uma sessão de atualizações. Nos itens que a gente tem na Monday, a gente tem um balãozinho ali de conversa onde a gente pode colocar atualizações. A gente vai poder colocar isso também. E no futuro, além dessas possibilidades que a Monday já está elaborando, a gente vai poder também fazer a redação e reformulação de e-mails, que vai ajudar bastante ali, né, aqui
as equipes que utilizam principalmente ali o aplicativo de e-mails e atividades, economizar tempo. Então, esses são do ponto aqui do Mundo IA, alguns pontos que eu vou trazer aqui na parte prática, né? São várias questões também que eu trouxe, além desse ponto da Monday AI e do Workforms, mas eu acho que vocês vão conseguir trazer uma aplicação bem uma aplicação clara desses pontos que eu vou apresentar aqui dentro do fluxo de trabalho de vocês, ali dentro da plataforma, que vão ajudar vocês a potencializar os processos de vocês. A primeira parte, né, que a Monday disponibilizou, e que é uma automação que vai abrir muitas oportunidades aqui dentro da Monday, é a automação que conecta ali itens e subitens, porque agora nós vamos ter ainda mais possibilidade de integração entre fluxos de trabalho. Antigamente, quando a gente precisava conectar alguma informação do item e do subitem, a gente poderia fazer isso, mas era uma conexão manual. Eu precisaria ir aqui e selecionar no outro quadro aqueles itens que eu gostaria de conectar aos meus subitens. Agora, aquela automação, provavelmente muitos de vocês já utilizam, né, que é a automação de conectar quadros, ela disponibiliza ali uma possibilidade de integrar ela com os subitens. A única coisa que eu preciso para fazer essa automação é que eu inclua, né, essa coluna de conexão de quadros aqui no subitem, que ela esteja aqui presente, seja uma conexão bidirecional. Aí eu posso utilizar, aqui, por exemplo, eu coloquei que quando o status do subitem ele muda, ele vai criar um item ali no quadro 2 e vai conectar essas informações. Então, eu já mapeio essas informações aqui do item e do subitem para entrar lá no quadro 2, eu estou aqui no quadro 1, e com essas informações, depois eu conecto e posso espelhar. Tudo que acontece lá, eu posso trazer essas informações para cá, e tudo que acontece aqui, eu levo para lá. Esse quadro aqui, ele é basicamente um quadro de gerenciamento de clientes, então os subitens poderiam ser as tarefas relacionadas a esses clientes, e aqui no quadro 2 eu registro, então, todas essas etapas, né, que eu elaborei para o contato com o cliente. Então, já trago essas informações aqui e faço o gerenciamento de forma mais compartilhada. E aí eu posso utilizar vários tipos de gatilho. Então, se eu quero conectar ali aqueles itens a partir de uma data, então, quando chegar a determinada data do meu quadro, que aqueles itens sejam conectados, eu posso fazer isso aqui. Posso fazer também a partir de uma assinatura, eu tenho uma coluna de pessoa ali no meu quadro. Quando eu coloco uma coluna de pessoa, essas informações elas são conectadas. Eu posso utilizar, além dessas automações, eu posso utilizar ali uma coluna de e-mail. Então, quando a coluna de e-mail mudar, eu trago essas informações ali, levo para outro quadro, conecto. Então, vai ali realmente de que forma a gente quer construir essa automação. Ela é uma coisa bem importante, porque muitos clientes eles estão utilizando ali subitens. Então, a possibilidade de conectar essas informações entre várias áreas de trabalho, vários quadros também, vai ficar ali mais aberta para os fluxos que a gente vai construir. Aí, fora desse ponto, já passando ali para o segundo tópico aqui de novidades aqui dentro da plataforma, as fórmulas da Monday, né, utilizando ali a inteligência artificial. Eu vou abrir aqui um quadro chamado pesquisa de engajamento de funcionários. Então, esse quadro aqui ele é basicamente um quadro onde os funcionários vão responder de perguntas e a gente vai poder acompanhar o engajamento de cada um desses funcionários e mensurar também pelo departamento e pela função de trabalho dessas pessoas. Então, eu tenho aqui várias perguntas, por exemplo, relacionadas ao crescimento profissional, relacionado ao status, ao objetivo que ele tem ali, se ele está sendo motivado. Eu tenho ali várias opções de resposta. Então, ele pode colocar que ele discorda, que ele concorda totalmente, ou que ele é neutro em relação àquela pergunta. Se eu quiser criar uma escala relacionada a essas respostas, eu posso criar isso a partir de uma coluna de fórmula, como eu até criei aqui. Mas, se eu não tiver muita afinidade com essa questão das fórmulas aqui na plataforma, talvez eu encontre uma certa dificuldade. Pensando nisso, a Monday disponibilizou ali essa inteligência artificial para nos ajudar nesse ponto. Então, eu vou até tirar aqui essa parte da fórmula que está escrita, aí eu clico aqui no criador de fórmulas, eu já abro aqui esse menu, onde eu vou poder inserir o que eu quero fazer dentro do meu ambiente. A partir dessa informação, a Monday ela vai ali trazer possibilidades do que eu quero fazer ali dentro desse quadro, o que eu quero que essa fórmula faça.
Então, se eu quero, por exemplo, criar um score para quantificar a motivação desses usuários, eu posso sugerir que eu vou utilizar a coluna de motivação e se eu tiver concordo, eu vou escrever ali um determinado número, se eu tiver não concordo, eu vou escrever outro número, e eu pego essa informação, eu jogo aqui dentro, eu vou até colocar aqui, eu já tinha copiado, então eu coloco aqui, se a coluna motivado, né, eu vou criar aqui um score para motivação, estiver como concordo, eu vou retornar o 4, se ele estiver como se eu concordo totalmente, eu vou escrever 5. Se eu colocar não concordo, ele vai escrever 2. Se estiver discordo totalmente, ele vai escrever 1. Se estiver neutro, ele vai escrever 3. Então, eu não utilizei aqui uma linguagem de código, né, mas eu realmente fui escrevendo ali para que ele pudesse me colocar essas informações. E ele já me retornou aqui a fórmula. Então, eu posso copiar, colar aqui, como feito. Clico aqui fora e ela já retorna aqui essas informações. Então, sempre que eu colocar aqui alguma alteração no meu comando, ela já vai ali trazer esse retorno aqui para a coluna de fórmula. Lembrando, né, que essas inteligências artificiais que a Monday está desenvolvendo aqui para fórmula, para criação de itens, para documentos, elas estão em fase de teste, então elas vão sendo aprimoradas, né, com o passar do tempo, mas ela já apresenta aqui uma grande possibilidade de aprimoramento dentro dos nossos processos aqui dentro da plataforma. Eu mesmo já estou utilizando ali durante as minhas implementações aqui dentro do time de implantação e tem me ajudado bastante. Um terceiro ponto, talvez seja interessante também apresentar, seria para quem utiliza aquele aplicativo de e-mails e atividades para contactar o cliente, uma automação que a gente vai poder registrar ali a última atividade do lead em uma coluna de data. Então, sempre que um novo contato, se eu enviar um e-mail para um cliente, ou se o cliente me retornar daquele e-mail que eu enviei, ele vai atualizar essa data e ele vai registrar essa data referente ao último contato numa coluna. E assim a gente pode se manter por dentro das últimas interações com o lead. Eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu entrar aqui no quadro que tem uma coluna de e-mail. Só um momento. Esse quadro aqui já tem, né? A gente tem uma coluna de e-mail aqui. Então, se eu quiser, eu posso registrar as informações a partir de uma automação. Eu entro aqui no Update, eu tenho o aplicativo de e-mails e atividades aqui dentro, onde eu posso enviar e-mails para os meus clientes, eu posso receber e-mails dos clientes aqui também. Eu vou só colocar aqui o meu e-mail aqui em cima. Aí eu clico aqui para enviar um e-mail, seleciono ali o e-mail que eu vou enviar. A gente pode criar aqui vários templates dentro desse aplicativo de e-mails e atividades. Então, se eu tenho ali vários tipos de e-mails padrão para enviar para os clientes, eu posso registrar esse formato aqui dentro, eu só clico aqui e ele já vai fazer o preenchimento desse e-mail. Aí eu clico aqui em enviar e eu incluí aqui nesse quadro uma automação que ele vai registrar, como ele registrou aqui, a última data de contato com o cliente. Então, se eu enviei um e-mail aqui hoje, no dia 3, ele registrou ali o dia 3, quando o cliente me responder, ele vai poder cadastrar a data dessa última resposta e com isso a gente pode ali registrar colocar outras automações para esse processo. Por exemplo, se eu enviei um e-mail ali para um cliente e ele não obtive resposta durante 3 dias, né, depois daquele último e-mail que eu enviei, eu posso ser notificado e entrar novamente em contato com esse cliente. Essa automação que eu coloquei aqui para registrar a data é a seguinte: eu venho aqui em configurações do nosso aplicativo de e-mails e atividades, eu tenho as configurações aqui de automações para esse aplicativo. Essa automação aqui. Quando o e-mail ou atividade é criado nesse aplicativo, eu registro a data como a data de hoje. Então, eu tenho essa automação aqui ativa e ela já está plenamente funcionando aqui dentro do meu ambiente. Esse é um dos pontos que eu achei que talvez seria interessante, porque vários clientes também utilizam ali esse aplicativo de e-mails e atividades. Outra parte, que talvez seja bastante interessante também, é a parte de transferir automações.
Aqui na Monday, a gente tem ali as automações, né? Eu gero várias automações aqui dentro do meu quadro, por exemplo, para notificar uma pessoa, para mover algum processo dentro desse quadro para outro quadro que está com outra pessoa como responsável. E essas automações, elas são essenciais ali para manter o fluxo de trabalho funcional. Anteriormente, quando algum funcionário ele saía ali do ambiente da Monday, as automações elas ficavam desativadas. Eu precisava ir no quadro daquela pessoa que ela utilizava e reativar essas automações que ela havia criado. Agora, como a gente pode transferir essas automações de proprietário, então sempre que alguém sair do ambiente, a gente tem a possibilidade de transferir essas automações e colocar outros proprietários como responsáveis por aquelas automações. Então, sempre que alguém for sair do ambiente, eu posso só transferir a propriedade dessas automações, aí essa pessoa vai sair do ambiente e o ambiente vai permanecer completamente funcional, assim como era antes. Para fazer isso, é só vir aqui no ambiente, no menu do usuário, vir aqui em administrador, e a gente tem aqui vários menus. A gente tem o menu de usuários, e a gente tem a transferência de quadros, e atualmente agora a gente já tem também a transferência de automações. Eu só preciso selecionar o usuário que eu quero transferir aquelas automações, então eu coloco o proprietário atual dessas automações e posso selecionar então um novo proprietário dessas automações. Aí eu clicando aqui alterar proprietário, essas automações que pertenciam ao Kelvin vão passar aqui para o Tarcísio. E aí eu posso remover o Kelvin do ambiente da Monday sem prejudicar nenhum, o fluxo de trabalho que já foi construído nas automações que foram construídas pelo Kelvin. É uma ferramenta bem interessante, principalmente quando a gente vai ali fazer esse gerenciamento de usuários. Outro ponto que talvez seja bastante interessante é o novo visual da Monday, né? Eu acho que vocês já devem ter visualizado, né? Ter aparecido ali uma caixa de texto mostrando que a Monday agora tem um novo visual ali para sua plataforma. E a gente tem a possibilidade de alterar, né, desse visual antigo para o visual novo. Para fazer essa alteração, eu só venho aqui no rostinho aqui do meu usuário, clico nele, posso clicar aqui no visual da Monday e selecionar se eu quero o visual novo. Então eu vou clicar aqui para o visual novo. Ele já altera aqui para o visual novo, ele coloca então um menu com os ícones aqui na parte superior, não mais na parte na lateral esquerda, e tem aqui uma pequena alteração também na ordem, né, desses ícones. Se eu quiser, claro, né, manter esse visual novo, eu posso fazer isso, e se eu quiser retornar de novo ao visual antigo, eu só clico aqui, visual da Monday, e clico em visual antigo, ele já retorna de novo ao visual antigo que a gente estava utilizando anteriormente. Então, fica essa possibilidade aí para os usuários da Monday de escolher qual é o visual que mais se encaixa ali dentro da preferência de vocês, né? A gente também tem aqui uma das possibilidades da criação de da inteligência artificial da Monday é a criação de tarefas. Então, se eu quero fazer a criação de tarefas ali para o OKR, por exemplo, então eu quero criar novos itens para o meu quadro de OKR. Eu clico aqui no OKR, tenho aqui a inteligência artificial da Monday. Aí eu espero que ela carregar, só um momento. Ela já gera ali outros itens que eu posso fazer adicionar aqui no meu quadro. Então, eu posso selecionar aqui qual é o grupo que eu vou direcionar essas atividades e só preciso clicar aqui em adicionar elementos. Se algum desses não me interessar, eu posso simplesmente desselecionar e eu só vou criar esses itens que eu selecionei dentre as opções que a inteligência artificial me sugeriu. Clicando aqui em adicionar elementos, ela já vai ali incluir esses elementos dentro do meu quadro. E voltando ali o ponto do formulário, que eu tinha falado ali no início da nossa apresentação, a Monday também trouxe uma inovação que eu acho que vai ser bem interessante ali para o formulário, que é a disponibilidade de colocar ali a gente tem a possibilidade de incluir uma coluna de pessoa no formulário. Antes, se a gente quisesse, né, anteriormente, colocar uma pessoa registrada na coluna de formulário, a gente precisava incluir um conjunto de automações para fazer esse processo, né, funcionar. Agora a gente pode fazer isso de forma bem direta ali dentro do nosso formulário. Para fazer isso, eu só preciso entrar aqui no nosso quadro, nesse quadro aqui de pesquisa de engajamento, por exemplo. Eu crio aqui um formulário, eu tenho uma coluna de pessoa, ele já me dá a possibilidade aqui no final
de colocar essa coluna de pessoa aqui dentro do meu formulário. Então, as pessoas que vão acessar esse formulário podem selecionar, por exemplo, ali, se for um formulário preenchido por uma pessoa, por um funcionário, né, que é uma pesquisa de engajamento, ele já pode colocar o rostinho dele aqui dentro, e quando esse item entrar ali dentro da Monday, a gente tem as mesmas entradas aqui no formulário, ele já fica registrado como a pessoa que fez o preenchimento. Então, a única restrição que a gente tem para isso é que, para a gente possibilitar essa coluna de pessoas aqui dentro do formulário, a gente precisa restringir esse formulário aos membros da conta. Então, se a gente quiser colocar isso dentro do nosso formulário, mas ainda assim é uma possibilidade bem interessante aqui dentro da ferramenta. Então, se eu coloco aqui essa restrição, eu já consigo adicionar essa coluna de pessoas aqui. Quando a pessoa for registrar esse formulário, for preencher esse formulário, eu vou até abrir aqui para vocês verem, eu já tenho a possibilidade ali de selecionar as pessoas que eu quero colocar ali dentro daquele, registrado na coluna de responsável, na coluna de pessoas, de envolvidos, ali naquele item. Outro ponto que foi adicionado recentemente também é a classificação e avaliação de aplicativos dos desenvolvedores. Então, a gente tem aqui o marketplace aqui da Monday, e a gente tem agora a classificação desses aplicativos. Então, eu consigo classificar e colocar ali a nota para aqueles aplicativos que eu já incluí ali dentro do meu ambiente. Então, quando eu for adicionar algum aplicativo dentro da minha área de trabalho, eu já posso ver aquelas pessoas que utilizam aquele aplicativo, qual a nota que elas deram para aquele aplicativo. Por exemplo, eu adicionei aqui recentemente o DocuGen, que é um aplicativo que a gente utiliza para gerar documentos aqui dentro da plataforma. Então, eu já consigo colocar aqui uma avaliação em relação ao DocuGen, e aquelas pessoas que forem baixar esse aplicativo já podem visualizar qual é a nota que foi dada, né, para esse aplicativo, quantas pessoas classificaram esse aplicativo. É uma coisa bem interessante aqui. Outro ponto é a restauração de vários itens de uma só vez no quadro, né? Então, antigamente a gente tinha que a exclusão de itens. Vamos supor que eu excluo todas essas respostas aqui que foram dadas, né? Eu tenho uma automação aqui que a cada ano vai arquivar as respostas que foram colocadas aqui no meu quadro. Se eu quisesse, por acaso, restaurar essas respostas e posteriormente fazer a avaliação delas, eu precisaria restaurar de um a um esses itens, né? E item por item restaurá-los. Hoje em dia a gente já tem a opção de seleção múltipla, então eu posso vir aqui na lixeira e selecionar todos esses aplicativos aqui e eu já posso restaurar eles todos de uma vez. E aí já voltam aqui. Isso é interessante principalmente quando a gente tem um grande volume de itens que a gente precisa gerenciar. Então ter essa possibilidade de fazer a seleção múltipla já é bem interessante nesse ponto aqui de arquivamento e exclusão de itens. E o terceiro ponto aqui da Monday IA, que é a parte dos documentos, a gente pode, então, escrever documentos a partir da Monday IA. Então, eu posso utilizar a Monday IA aqui para criar uma estrutura para o meu documento que foi criado e também para fazer ali, pedir para a Monday IA escrever alguma coisa para mim ou fazer um resumo daquilo que está no documento. Vai escrever, vai gerar esse texto aqui dentro e eu também posso, posteriormente, pedir para ele resumir alguma informação que está registrada aqui dentro do meu quadro. Aí ele me retorna esse texto e eu posso, então, pedir também para ele resumir essas informações. Então, clico aqui no Summarize, ele vai analisar todo o documento e vai me trazer ali os principais pontos. Aqui a gente vai ter acesso a essa ferramenta aqui na nossa área de trabalho.